Olá, professores e colegas. Eu me chamo Carolina Lira, estou no primeiro semestre de Ciências Econômicas e nesse trabalho eu desenvolvi uma proposta de gestão de tesouraria voltada para o fortalecimento da liquidez, das reduções de riscos financeiros e do aumento da previsibilidade do resultado da empresa. Nessa análise foi considerado aspectos como fluxo de caixa, exposição cambial, indicadores financeiros e futuros para apoiar uma decisão mais estratégica da empresa. Primeiramente, antes de qualquer passo a agir dentro da empresa, é importante entender e visualizar qual é o diagnóstico atual do cenário da empresa. Então, antes de fazer qualquer coisa, é necessário entender em que pé estamos. O controle de caixa é primordialmente algo que nós devemos olhar, como, por exemplo, a ausência de uma estrutura de controle de caixa pode fadar a empresa ao fracasso. Então, se a empresa não tem um controle de caixa com um monitoramento diário desse fluxo, ela vai cometer diversas gafes, diversos erros nesse fluxo de caixa, e o que pode levar a diversos prejuízos financeiros. O risco da liquidez é um passo muito importante a ser olhado, entender em que pé nós estamos também nesse cenário. Então, a exposição desses momentos críticos, sem essa reserva, pode justamente também fadar a empresa ao fracasso. A exposição cambial também é um terceiro passo para a gente olhar, entender como a empresa vai, e essa vulnerabilidade, essas variações podem justamente impactar em diversos custos para a empresa. Então, após analisar e entender em que cenário a empresa está, o objetivo central é justamente proteger esse caixa e melhorar a tomada de decisão. E esses três pilares vão nos levar a esse objetivo. Primeiro, o controle e a estrutura de um caixa sólido, a proteção de hedge contra riscos e a visibilidade, entender quais os KPIs claros para o crescimento e fortalecimento da empresa. O plano de liquidez, eu coloquei 4 passos para se seguir. O primeiro é o fluxo de caixa projetado, e uma projeção mensal com cenários otimistas, básicos e conservadores. Então, sempre ter essa projeção a longo prazo, a médio prazo, com diversos tipos de cenário, para saber como agir mediante as situações presentes. Seja ele em um cenário otimista, seja ele em um cenário conservador ou em um cenário pessimista, é necessário sempre ter essa projeção mensal. Uma reserva mínima de caixa para definir o que a empresa precisa ter no mínimo para não se acabar. Pelo menos por 30 dias de despesas operacionais, é necessário ter essa reserva mínima e trancada. O terceiro é a priorização de pagamentos. Então, classificar o que seria esses pagamentos obrigatórios, os pagamentos essenciais para que a empresa se mantenha minimamente bem, minimamente estável. E o quarto passo é a renegociação de prazos. Então, alinhar com os fornecedores todos os prazos que precisam ser cumpridos e ter isso em mente e isso claro e registrado. Os resultados esperados dessa liquidez, o impacto no caixa e no planejamento e a implementação no plano de liquidez gera efeitos mensuráveis na saúde da empresa. E isso nada mais quer dizer do que a visão clara que a gente tem dentro da empresa, a visão clara de para onde ela está seguindo, em que ramo ela está indo. Isso gera uma maior disponibilidade de caixa, essa redução desses gargalos operacionais no curto prazo, um planejamento financeiro robusto, que justamente nos dá maior estabilidade, maior base para seguir e tomar decisões mais arriscadas no futuro, e uma redução do custo financeiro, o que é sempre primordial olhar, prestar atenção em quais áreas ou em quais custos eles estão sendo bem aproveitados, se eles podem ser cortados. Um hedge cambial é necessário, toda empresa precisa ter essa estratégia de proteção para justamente garantir que essas margens não sejam ultrapassadas. Então, constantemente, obter essa análise, esse processo justamente de análise, avaliação, contratação e monitoramento, para ter mapeado qual deve ser a proteção que essa empresa terá. E os benefícios do hedge cambial parecem ser simples e são, na verdade, nada mais é do que realmente olhar e, com carinho, essa proteção de margem, né? Então, redução do risco cambial, justamente, minimiza esses impactos de oscilação e essas taxas de câmbio, garante uma maior previsibilidade de custos e tem uma proteção de margens operacionais muito maior, que dá muito mais espaço para investir em novos caminhos e entender qual deve ser esses movimentos a seguir. E aqui, por que a análise de cenário é tão importante assim? Se tivermos uma análise de cenário desenhada, entender para qual caminho a empresa está seguindo, para qual caminho ela deve seguir, e criarmos como se fosse o plano A, o plano B e o plano C, é extremamente benéfico para a empresa, porque não pega ninguém despercebido, sabe? Já ter em mente e escrito, registrado, quais são as possíveis tomadas de decisão mediante todos os cenários possíveis ou esses cenários basais. E justamente nos leva a essa antecipação de risco, a esse preparo melhor para quando o desespero bate, para quando a, a necessidade e a emergência correm. É justamente para esses momentos que precisamos ter essa análise de cenário clara. E os benefícios esperados de ter todos esses processos registrados e bem desenhados, bem definidos, é justamente esse controle de liquidez, essa redução de volatilidade, melhoria da governança e apoio de decisões. Só dessa forma que uma empresa consegue crescer de forma mais concisa e consciente.